Estamos de volta com o nosso jornal e nesta manhã a gente conversa com a enfermeira Caroline Miguel, ela que é especialista justamente numa área que hoje preocupa muita gente, a perda de peso, né? Tem muita gente acima do peso, obesa, e a obesidade é um problema sério de saúde pública. E a gente vai entender algumas questões importantes a respeito desse assunto com a Caroline. Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Carol, me diz uma coisa. Até que ponto a genética é fundamental na obesidade? Essa é uma questão importante para a gente falar, porque a maioria das pessoas, dos nossos pacientes que vêm nos procurar, elas levantam essa dúvida. Então, elas já chegam com a seguinte fala: eu sou obeso, hoje eu passo por essa questão da obesidade porque a minha família toda é obesa. E aí a gente entra numa questão muito importante que é: existe um fator genético, sim, importante, né? Existe uma probabilidade de eu desenvolver uma obesidade quando uma criança tem pais obesos, porém, ela não é definitiva, né? Existe, só para se ter uma noção em percentual, uma criança de pais obesos, uma mãe, né, ou um pai obeso, 40% de chance de desenvolver obesidade. Se tem uma das partes, se tem só tipo o pai que é obeso, ou só a mãe que é obesa, 40% a chance. 40%. Os dois, 80%. Uau. Porém, é importante a gente falar isso. Não é que signifique que 80% de chance de eu ter obesidade, ou eu tenho maior probabilidade ou maior facilidade, isso vai me colocar dentro de um grau de obesidade obrigatoriamente. Não digamos, aumenta a probabilidade, a chance existe, mas não é determinante. Não é. E é aí que o pessoal peca, né? Porque eles já chegam com a fala, e talvez saber que é genético, a desculpa e justificativa sempre vai nisso. Eu concordo que é difícil, eu concordo que, de fato, essas pessoas elas vão sentir mais fome, elas vão ter a questão da saciedade prejudicada, tem tudo isso, mas ela não é determinante. Pesquisas, várias pesquisas de 15 anos para cá, isso tem se aflorando mais ainda na parte do genoma, né, do mapeamento do genoma e tal, para ver o que é determinante na obesidade ou não. Então, várias pesquisas foram feitas, inclusive com gêmeos, onde esses gêmeos eles foram adotados e foram separados. Então, uma família que não identificaria então o fator biológico, né? Por quê? Eles foram criados por famílias muitas vezes que não são obesas. Qual o resultado se chegou nisso? Aquelas crianças que foram criadas por pais adotivos, onde se desenvolvia um hábito alimentar adequado, saudável, elas não desenvolveram obesidade. Aquelas crianças cujas duas têm o mesmo gene, né, a questão da genética, outras crianças que foram criadas pelos seus pais, mas foi dado um alimento mais calórico, desenvolveu. Então, olha só, é uma coisa junto à outra. Eu tenho um fator genético, e eu tenho mais essa questão da saciedade, ela não é tão, né, tão equilibrada. O pai, a mãe, ela vai dar comida para essa criança porque essa criança pede mais. Então, o fator genético ele está ligado ao fator ambiental. Ambos são importantes nesse contexto. Porque muitas vezes esses pais que têm, né, já algum grau de obesidade também nutrem hábitos alimentares, digamos, no mínimo questionáveis. E isso faz com que essa criança já vá crescendo também com esses hábitos. E aí, evidentemente, ela vai ter obesidade, né? Porque já cresceu comendo mal. Exato. Uma coisa que a gente fala, obesidade, é o acúmulo de tecido adiposo. Então, qual é a relação disso? É a ingestão de caloria, a quantidade de ingestão calórica que eu consumo e a que eu gasto. Se a que eu consumo ela é maior, obviamente, eu vou ter um acúmulo. E é bem isso que acontece nesse tipo de rotina, né? Então, quando você oferta o seu alimento desde pequeno para o seu filho, e você cresce dentro de uma cultura familiar que são de comidas calóricas, obviamente que você vai ter uma família com um grau de obesidade ou sobrepeso, né? A gente pode ver isso em diversas vezes quando a gente sai na rua. Você vê uma criança obesa, olhe para os pais. Né? Não é geral, mas você já pode criar. Aí que o pessoal fala, olha como é questão genética. Poxa, tenho sim, mas como que essa criança é criada dentro da casa? Né? Então, a relação é muito forte entre essas duas coisas. É porque quando a gente pensa numa questão genética, a gente está pensando muito numa questão biológica, efetivamente. Está lá no gene, digamos, a informaçãozinha que mesmo que você faça tudo certo, ainda assim
você vai ter alguns quilos a mais, né? E, na verdade, tem muito mais a ver com a história de vida, às vezes, daquela família, né? Então, pais obesos, às vezes, são obesos já por um problema de alimentação. E aí os filhos acabam desenvolvendo também esse mesmo problema, né? Exato. De um lado, a gente tem isso. De um lado, a gente tem essa questão. Só que do outro, se a gente for analisar, e parando com a questão genética, a gente tem uma população mundial com uma obesidade. Então, olha a importância dos padrões alimentares, que nem sempre são genéticos, daí a questão da obesidade. Então, a gente tem uma população brasileira, mundial em todos, aumentando de peso. Então, a questão hábito e cultura, de fato, ela é muito forte, né? Para a gente concluir a nossa conversa, Carol, quando a gente fala especificamente nessa história genética, né, porque vamos imaginar que mesmo a pessoa tendo ali uma família que tenta se cuidar, mas às vezes na história de vida delas, pelo gene, nós temos ali uma propensão à obesidade, né, uma disposição para a obesidade. Ainda assim, dá para fazer, quem sabe, algum tipo de tratamento, algum tipo de condicionamento que permita a pessoa controlar melhor o seu peso, sem necessidade, talvez, de medidas mais drásticas, como o uso de medicamentos ou alguma coisa do tipo? Eu acho que essa é a questão mais importante. Sim, não se peguem na justificativa ou no fato da família ter obesidade ou ser isso genético. Existe sim, nós acompanhamos dentro da onde a gente trabalha num programa de emagrecimento mais de 1000 pessoas que têm histórico familiar de obesidade e a gente já chegou a patamares de 40, 50, 70 quilos de redução com histórico familiar. Então, assim, de fato, essa justificativa não pode ser passada. Tem uma forma de ter saúde, de emagrecimento, sem sofrimento, inclusive, né, com determinação. É possível, sim. Carol, foi um prazer receber você mais uma vez. Obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigada. A Caroline Miguel conversou com a gente nesta manhã e daqui a pouco, logo após o intervalo, a gente vai falar sobre finanças pessoais. O professor Daniel Santos vai estar com a gente em instantes.